Vamos aqui continuar com o nosso curso de teologia. Estamos estudando a teologia ministerial e também de missões. A gente já passou na primeira parte falando sobre o ministério pastoral, pastor-presidente, os seus pastores auxiliares, os pastores titulares, e hoje a gente vai se dedicar um pouquinho a falar sobre as atribuições de um missionário, tá bem? Missionário. Você pode pensar na grande tragédia que é para a igreja ela não ter uma pessoa vocacionada para ser missionário e casado com uma irmã vocacionado para ser missionária também. É uma tragédia porque o princípio da igreja é o missionarismo, tá bom? É o missionarismo, é o princípio da igreja. É lógico que essa palavra aqui, ela está aportuguesada, porque ela é uma tradução, uma possível tradução da palavra que em grego se pronunciava apóstolo. A gente já vai começar a entender, porque essa matéria aqui é a teologia dos ministérios e de missão também. Entender que a palavra apóstolo, tá bom? Apóstolo significa aquele que é enviado até o fim. A gente já comentou alguma coisa sobre isso. Até o fim. Ou que é enviado em missão, ou que é enviado com uma finalidade. Qual que é a ideia de um missionário? É que na hora que Deus o chamou para o Evangelho, Deus já o chamou com a vocação de ser missionário. E o apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, eu não tenho escolha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para anunciar o Evangelho, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque sobre mim é imposta esta obrigação, diz o apóstolo Paulo. Obrigação. Se tem um sentimento que toma conta de um missionário, é justamente o sentimento de obrigatoriedade. Ele não tem como não atender este chamado, esta vocação. Ele só tem um sentido na vida, ser missionário. E por isso que você vai perceber que desde o momento em que ele é chamado para o Evangelho, ele já começa a se interessar por trabalhos de evangelismo na igreja, visitas e uma coisa muito importante, ele é o que a gente chama de ganhador de almas, nato. Só que ele consegue ganhar almas com mais facilidade enquanto ele não é missionário do que quando ele é missionário nos seus primeiros anos. Isso aí é algo que está constante na história das missões. Aceitou a Jesus, faz parte da igreja local, ele começa a ganhar as almas mais facilmente junto com a igreja, aí ele é preparado e enviado em missões. Quando chega lá no campo missionário que é dele, aí ele sofre muito para poder começar a ganhar almas. Embora seja um ganhador de almas, não é tão fácil assim depois que ele é enviado. É um mistério que existe neste ministério, o mistério de ganhar almas. Mas uma coisa que eu preciso que vocês fiquem assim bem cientes, tá? Que entre bem na psicologia de vocês, é que para o missionário Deus abre as portas, tá bem? Isso aqui é uma frase bem lapidar. Deus abre as portas. Assim como que para o pastor, Deus dá a vocação para que ele adquira as qualidades necessárias e ele consegue pastorear a igreja, você pode perceber que o pastor, ele tem uma vocação que ele faz um negócio, ele negocia um terreno, ele consegue levantar doações, ele vai levantando ministério, ele vai treinando pessoas. Da mesma maneira como Deus faz assim para os professores também, abre o entendimento, ele consegue entender os livros, a ciência, a Bíblia, ele recebe o dom da didática. Para o missionário, Deus dá este dom também e Deus abre as portas. Ele chega num lugar onde ninguém chegou antes, ele dá uma observada no campo onde ninguém conseguiu plantar a igreja antes, e naquele lugar Deus o prospera, Deus o abençoa. Não é do dia para a noite, mas para o missionário Deus abre as portas. Mesmo que ele chegue num lugar totalmente inóspito, se ele tem a vocação, ele não está precipitado em começar um trabalho e terminar e ir embora. O que ele está pensando? Ele está pensando nas 2, 3, 4, 5, 10, 20 almas que tem ali, 10 famílias, 20 famílias.
E uma das características muito marcantes para o missionário chamado por Deus é que ele não é um aficionado por grandes multidões. O missionário, você tem um avivalista, né? Mas é um caso diferente. Eu estou falando do missionário, ele não é um camarada aficionado por grandes multidões. Ele realmente tem aquele amor do bom pastor que ganha uma só alma e fica muito alegre com isso, porque ele sabe quão difícil é se ganhar uma alma. Esse sentimento está faltando em muitas das igrejas, ou a igreja como um todo não tem esse sentimento. Por isso que ela desperdiça almas. As vidas entram pela porta, saem pela mesma porta e não são bem tratadas, não são bem recebidas, não são bem acolhidas, não entendem o Evangelho e depois elas não são visitadas. Quer dizer, o missionário fica louco da vida. Ele sabe quão difícil é ir lá no campo e garimpar aquela pedra preciosa, ele sabe. Então quando aquela pessoa chega na igreja, ele procura colocar ela num lugar bom, né? Onde ela não vai ter tanta distração assim, uma boa recepção, e se preocupa em saber depois do pós-culto, onde que ela mora, como que está a família dela, se ela pode receber uma visita, o que ela está precisando. E o missionário ele fica inconformado porque a preocupação que ele tem, ele não vê nos demais. E se você der uma oportunidade para ele num culto à noite, ele vai falar sobre isso. Ele vai tocar no assunto e ele vai tocar na ferida da igreja. Por que a igreja não está preocupada em ganhar almas? Por que a igreja não valoriza a alma que vem para dentro do culto? Que vem. Porque a igreja nem foi lá buscar. A alma veio. E depois de estar aqui, é desperdiçada. Então você vai perceber que a pessoa que tem uma vocação, ele é um apaixonado por almas e alma a alma. Porque ele sabe que se ele ganhar uma alma, ele ganha um casal. Se ele ganha um casal, ele ganha uma família. Se ele ganhar uma família, ele ganha a parentela e até os amigos dessa pessoa. E ele começa uma igreja com 10 pessoas, e pode ser que ele não permaneça por muito tempo, mas daqui a 10 anos, essas 10 pessoas se transformou aí numa grande igreja de mais de 1000 membros. E ninguém lembra que o missionário existe. Então, o primeiro ponto é isso. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma finalidade, ele é enviado até o fim. É muito incomum você ouvir falar de um missionário que tenha desistido da vocação missionária, é incomum. Você vai ver ele falando das dificuldades que tem, do abandono da igreja, do sofrimento, das almas que perdeu, da falta de estrutura, mas é incomum você ouvir falar que ele voltou por causa que ele desistiu. Não, ele morre lá no campo, missionário. É incomum. Ah, mas eu conheço alguns que voltaram. E aí chega a hora de perguntar se tinha vocação. Porque uma coisa é você ter a vocação, outra coisa é você ser um entusiasta. Porque quando a gente participa de um culto de missões, um trabalho de missões, que você vê os vídeos, os depoimentos, que canta a música, que levanta a bandeira, que faz a propaganda toda, você fala, eu sou o próximo missionário do século 21. Chama você para aceitar Jesus, você vai lá na frente. Pergunta para você se você vai. Bom, isso é um entusiasmo que é necessário. Só que o missionário chamado por Deus, ele não é um entusiasta, ele é um vocacionado, ele é um chamado. Talvez ele nem foi na primeira vez que teve um culto aqui para poder saber quem queria ir de missões. Mas quando ele for, ele não volta mais. Ele não volta. Dificilmente você vai ver ele comprar passagem de volta. Você vai ver ele comprar passagem para ir mais para frente. Outra característica do missionário é que ele não tem sentimento de posse. Ele sabe que ele é um plantador de igrejas, ele não é o pastor da igreja. Então ele não tem sentimento de posse. Essa igreja é minha. Cheguei aqui, plantei essa igreja, estruturei essa igreja, daqui eu não saio de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele sabe que se ele ficar ali pastoreando, ele não vai conseguir avançar nas missões. Por isso que ele não tem esse sentimento de posse. Ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele tem um carinho, ele tem um amor pelas pessoas. Só que ele também tem vocação, vontade de avançar. Não tem jeito. Não tem jeito. E quando chega o tempo de que ele dá uma olhada assim, que a igreja já tem pastor, presbítero, diácono, que a igreja está montada, os departamentos já estão funcionando há mais ou menos 3, 4, 5 anos assim. A igreja já está no porte, aí ele já começa a falar em pegar a mala e ir embora. Passar o cajado para alguém. Ele já começa a orar nesse sentido e Deus ouve. Porque para o missionário, Deus abre as portas. E outra característica do pastor missionário, ou do missionário pastor,
é que ele é um homem dotado de visão. Como que é essa visão? Vou chamar de visão missionária, tá bem? Ou visão pra-frentista, né? Essa visão missionária ou pra-frentista ele dá uma olhada para o mapa para saber aonde que não tem igreja ainda. Ele não está tão preocupado em evangelizar aonde já tem igreja. Ele tem o que a gente vai chamar de loucura santa, que é de plantar a igreja onde não tem, seja numa comunidade, seja no meio do mato, seja numa aldeia, não sei de onde. E aí, quando eles vêm contar essa história para a gente de que eles viajam uns 10 dias de canoa para poder chegar numa aldeia indígena, a gente fala, Deus o livre, jacaré, piranha, sucuri, entendeu? Onça pintada, borrachudo que não acaba mais, malária, né? 10 dias numa canoa para poder evangelizar um povo que está protegido pela FUNAI, que não pode ser evangelizado porque a FUNAI não deixa, por causa que é uma violência à cultura nativa do Brasil. E quando você chegar lá, você não vai poder chegar entregando Bíblia, falando de Jesus, fazendo culto. Você vai ter que chegar lá, se despir da sua roupa, aprender a comer a comida deles, dançar a dança deles, sabe? E você vai ter que se tornar um indígena primeiro, e depois um indigenista, para depois ser um missionário. E você vai atuar como um missionário somente assim, indiretamente. Só depois que você conquistar a confiança dos índios, e pode ser que na metade do caminho os índios ainda matem você. Porque os índios assassinam muitas pessoas. Não é divulgado, mas os índios eles assassinam muitas pessoas. E somem com o corpo, tá? Joga para os crocodilos, para sucuri, afoga no rio, porque tem índio que simplesmente ele não aceita mesmo a questão da cultura cristã, por causa da tradição que já veio aqui para o Brasil mesmo, de que quando os católicos chegaram aqui, batizaram os índios à força. E quem não queria ser batizado, eles afogavam na água, tá? Afogavam. Os católicos afogaram um monte de índios que não queria receber o batismo católico, né? Quer dizer que essa tradição que se criou entre eles, criou uma barreira, que é utilizado contra a evangelização hoje. E você pergunta, por que eu vou me aventurar a ser missionário de ganhar gente que não quer ser ganho? Que pode me matar a mim? Enquanto se eu ficar aqui em São Paulo, eu ganho a mesma quantidade de almas sem correr tanto risco assim. É uma lógica que a gente tem. Para o missionário isso não é uma lógica. A lógica é ir ganhar o índio, que ninguém quer. Então, e aí, você tem essa vocação? Alguém aqui tem?